Oi pessoal, tudo bem? Como é que tá nessa quarentena aí? Estão se cuidando direitinho? Então, conforme prometido, eu vou explanar um pouquinho do nosso trabalho, né? Que é o fluxo de caixa. Eu vou apresentar a primeira teoria aqui, depois eu falo sobre a planilha, né? A planilha é uma coisa um pouco mais simplória, porém muito útil na vida da empresa e na sua vida. No caso, o nosso trabalho vai ser baseado na nossa vida, que é uma grande empresa, não é verdade? Então, nós vamos falar sobre o fluxo de caixa, que em inglês aí é cash flow. Os livros utilizam essas nomenclaturas, né? Mas a gente prefere usar o cash flow por quê? Porque tem lá na calculadora HP12C, né? O CF. Lembram a teclinha CF que tem lá? Então, CFJ, CF0. Então, o CF é de cash flow, tá bom? Então, vamos lá. Então, o conceito de fluxo de caixa, ele nada mais é que uma ferramenta de controle, né, gerencial de registros de entrada e saída. Quais são as entradas que tem na empresa? Ora, todas as receitas que tem nessa empresa, né? Tudo que entra de dinheiro, de recursos, tá? Importante salientar que não entra na empresa somente o dinheiro em si, o papel em si, mas também recursos que dão origem futuramente ao dinheiro, né? Então, e também todos os custos envolvidos, né? Todos os gastos, todas as despesas. Então, essa diferença entre as receitas e as despesas é que vai me dar um retrato da empresa e vai me apresentar o famoso fluxo de caixa, né? Ele pode ser semanal, quinzenal, mensal, pode ser até diário, tá? Porém, o mais comum é o controle mensal, tá bom? Deixa eu passar aqui para vocês. A finalidade de se controlar o fluxo do dinheiro é dar suporte ao gestor da organização para quê? Para tomar decisão, né? Então, eu tenho todo o controle, toda a visão de controle do retrato financeiro da empresa, aí sim eu posso tomar uma decisão. Ora, como é que eu vou tomar uma decisão se eu não tenho um retrato fiel, né, da questão de o que é que está entrando na minha empresa, o que é que está saindo dessa empresa? Como é que eu vou tomar uma decisão? Como é que eu vou comprar um estoque? Ah, eu não sei o que é que eu tenho de estoque. Eu tenho uma revenda, por exemplo, de vestuário, de calça, de blusas, né? E aí eu digo, eu vou comprar mais no meu fornecedor 100 calças. Como assim? Você está com 90 calças empacadas lá, ainda não saiu? Entendeu? Se elas não saíram, como é que entrou recurso para você comprar mais? Então tem que ter esse cuidado. Então, para isso é que serve o controle do fluxo de caixa. E vale lembrar que na administração financeira orçamentária 2, a gente vai tentar trabalhar com um programa, que hoje todas as empresas elas utilizam um programa. Eu digo as empresas que mantêm um fluxo de caixa responsável e têm disciplina em relação ao controle de seus gastos, né? Então, a gente vai ver isso na administração financeira orçamentária 2, que existem vários programas contábeis financeiros que você já lança, né, o seu estoque, você coloca o valor de venda, quando sai, quando o cliente compra lá aquele produto, ele já dá baixa no estoque e já vai colocar isso no balanço patrimonial, ele já faz até a contabilidade de sua empresa. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Então existe, né, o fluxo de caixa, ele existe vários tipos de fluxos de caixa, conceitualmente falando, mas os mais importantes são esse daqui, ó, fluxo de caixa, cash flow operacional, o por atividades de investimento e o por atividades de financiamento. Então vamos ver a diferença de cada um. Primeiro, o fluxo de caixa
operacional. Vamos lá. Opa, deixa eu botar aqui. O fluxo de caixa operacional é o fluxo que entra e sai da empresa com relação às suas atividades comerciais. Basicamente, o que? A renda das vendas, despesas com pessoal, fornecedores, gastos e despesas com água, luz, internet. Então, o fluxo de caixa operacional é o que a maioria das empresas deveria ter, né? É o fluxo de caixa comum. A maioria das empresas trabalha com isso, com revenda ou venda de alguma coisa. E aí eu preciso ter o controle disso, controle de estoque, o que é que eu estou pagando de comissão ou salário para o meu pessoal, o que é que eu estou tendo de despesa ou custo com energia, com internet, com água e com outras questões, né? Vigilância, né? Para se definir o fluxo de caixa operacional é muito fácil. Ele é o resultado de quê? Da diferença entre as entradas e as saídas. É só subtrair. O que eu estou recebendo? O que entrou esse mês? Ah, entrou 100 mil. O que saiu esse mês? Né? O que eu recebi 100 mil? O que eu gastei para ter esses 100 mil? Gastei 80 mil. Então, o meu lucro operacional é 20 mil. Aí eu não estou tirando impostos, não estou tirando os tributos devidos, tá bom? Então tem que ter cuidado. Isso o professor de contabilidade vai trabalhar direitinho, a questão do LAIR, do LADIR. O que é o LAIR que eles falam? É o lucro antes do imposto de renda. O que é o LADIR? É o lucro depois do imposto de renda. Então depois que se tirar tudo, né? Então, e outros impostos e tributos que incidem, né? Hoje está até uma discussão aí da questão da contribuição social do lucro líquido, né? O professor de contabilidade pode falar melhor sobre isso, né? Então, o fluxo de caixa operacional torna-se ainda mais importante quando olhamos para as empresas que possuem um modelo de negócio basicamente de vendas, que é o quê? A maioria das empresas, gente. Né? A maioria das empresas trabalha com o quê? Prestação de serviços ou venda de produtos. Ambos são o quê? Baseado em vendas. Certo? E vendas, basicamente, a quê? A prazo. Né? Por quê? Quando essa ferramenta aqui entra em ação, eu tenho que ter o controle da venda que eu faço a prazo. Não somente as vendas, mas também as duplicatas, que é o quê? Que é o que eu tenho que pagar para os meus fornecedores. A maioria das empresas, você concorda comigo, não trabalham com questão de pagamento de seus fornecedores à vista e nem tampouco vendem à vista, né? Ainda mais nesse período de transformação, de recessão econômica que a gente está vivendo. As pessoas estão procurando comprar o quê? Mais a prazo, né? Então vamos passar lá. Isso é o fluxo de caixa operacional, que é basicamente, gente, o que a gente vai tratar. É esse aqui, é a nossa vida, é esse fluxo de caixa operacional. Vamos lá, por atividades de investimento. Esse é aquele que é recebido ou gasto de acordo com os investimentos da empresa. Refere-se aos pagamentos decorrentes de investimentos em ativos não circulantes. O que é ativo não circulante? São aqueles ativos intangíveis, propriedades, imóveis, aplicações financeiras e coleções decorrentes da sua venda ou amortização do investimento. Então, esse tipo de fluxo de caixa por atividade de investimento são aquelas empresas que trabalham com o quê? Compra e venda de imóveis, né? O que mais? Aplicações no mercado financeiro. São as empresas como, por exemplo, a XP Investimento, essas empresas que operam na Bolsa de Valores, né? E outras empresas aí que vocês veem a propaganda, né?
Às vezes as empresas vendem participações em outros negócios ou outros ativos não circulantes. Então, gente, o que é um ativo não circulante? Só para a gente definir. Na contabilidade, existem os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. O ativo e o passivo, por sua vez, se dividem em ativo circulante e não circulante. O passivo é a mesma coisa. Passivo circulante e não circulante. O ativo circulante e o não circulante, que é a nossa dúvida aqui. O ativo circulante, basicamente, para vocês entenderem, é aquele recurso que circula. O que circula com maior facilidade? Caixa, dinheiro, cheque, transações em cartão de crédito. Isso é o ativo circulante. O ativo não circulante, ou seja, os bens que a empresa tem que não são circulantes são basicamente o quê? Propriedades, terrenos, lotes, imóveis, aplicações financeiras, o que mais? Veículos, certo? Então, isso é um ativo não circulante. Os ativos são os bens das empresas, tá? E os passivos, por sua vez, são as obrigações que as empresas têm. Os passivos circulantes são, basicamente, as obrigações que eu tenho a curto prazo. E não circulante, o passivo não circulante, são aquelas que eu tenho a longo prazo. Por exemplo, duplicatas, que eu tenho que pagar todo mês. Despesas com aluguel, com funcionários, com água, internet, são todos passivos circulantes. Passivo não circulante são aquelas dívidas a longo prazo. Quando eu faço um empréstimo de 60 meses, são passivo não circulante. Tá? Essa é a diferença básica. Então, isso aqui, o cash flow por atividade de investimento, são aquelas empresas que trabalham basicamente com corretagem. Venda e compra de imóveis, venda e compra de ações, vivem de investimento, são as agências de investimento, tá? Vamos lá. O fluxo de caixa por atividade de financiamento é o dinheiro recebido da emissão de ações ou da dívida menos o dinheiro pago com dividendos e recompensa e recompra de dívidas. Vamos lá. O que significa tudo isso daqui que eu acabei de falar? Significa dizer que o fluxo de caixa por atividade de financiamento, ele requer o quê? Questões de longo prazo, certo? Ele basicamente são negócios em que as empresas, as organizações que gerem esses negócios trabalham com o quê? Atividades financeiras de médio e longo prazo. Um exemplo clássico é o banco. O banco trabalha com isso aqui, ó, né? Se o fluxo for negativo, por exemplo, no banco, pode ser devido ao pagamento de dívidas, pagamento de dividendos ou recompensa de ações. Não é necessariamente negativo. Por exemplo, o banco, quando ele tem lucro, o que ele faz com esse lucro? Evidente, uma parte ele reaplica, a outra ele divide em o que chamamos de dividendos ou recompensa para os seus funcionários. Se vocês conhecem bancário, algum bancário, é o famoso PLR, que eles chamam, né? É a participação nos lucros e resultados que eles tiveram ao longo do ano, né? E são recompensados por essas ações, tá bom? Então, vamos citar um exemplo aqui, ó. Para quitar um empréstimo bancário, aparece como saída do fluxo de caixa, portanto negativo. Os mesmos acontecem com o pagamento de dividendo ao acionista. Na minha empresa também, eu posso ter essas questões de pagamento dos empréstimos bancários, que normalmente são do passivo não circulante, tá? Como nós falamos, o passivo não circulante são dívidas de longo prazo. Então, quando eu quito um empréstimo bancário, ele aparece onde? Como saída de fluxo de caixa.
portanto, negativo. Eu estou pagando. O que eu estou pagando no fluxo de caixa é tudo negativo. O que eu estou recebendo é positivo. Tá? O mesmo acontece com o pagamento de dividendo ao acionista. Ora, se eu estou pagando os acionistas, mas os acionistas são da minha empresa. Não interessa. É como se fosse um prolabore, um salário. São negativos. Tá bom? São saídas de caixa. Não está entrando nada, são saídas. Professor, mas e quando eu recebo verba desses acionistas? Ótimo, são entradas de caixa deles. Por exemplo, quando você dispara a venda de ações, você está coletando o quê? Dinheiro. Então isso é um ativo para a empresa. Mas em um dado momento você tem que retribuir isso como forma de recompensa para quem? Para os acionistas, tá bom? Então, basicamente essas operações aqui, quem opera são bancos, né? Que vivem de quê? De lucros oriundos de quê? De empréstimos, tá bom? E prestação de serviços em geral. O pacote da cesta básica que você paga lá, né? A sua cesta básica de serviço. Tô falando, não é cesta básica lá no mercado, não. Cesta básica de serviço. Você paga lá R$10, 20, 30, 40, sei lá, por mês que você paga para ter, por exemplo, direito a tantas operações bancárias, internet, o aplicativo, a manutenção do aplicativo, a segurança, que se você comprar e alguém clonar, eles te devolvem. Então, tem esse pacote da cesta básica de serviço que o banco presta, né? Que devem ser considerados também, né, na hora de se colocar num fluxo de caixa todos esses pesos, né? O que eu estou recebendo de serviço, né? E o que está sendo disponibilizado através desse serviço para minha segurança, tá bom? Então, por exemplo, sempre que determinada empresa paga dividendos, o que é dividendos? Para a gente entender, lá na Administração Financeira Orçamentária 2, a gente vai falar mais um pouquinho sobre dividendo. O que é dividendo? É o lucro dividido para os acionistas, basicamente. Então, paga dividendos ou juros sobre o capital próprio sobre saída de caixa registrado nessa ação. Então, toda vez que eu pago dividendos ou pago juros sobre o meu capital próprio, que depois nós vamos ver o que é isso aqui, isso é uma saída. Falou o nome pagar, é saída. Se é saída, é um passivo. Então ele tem que ser colocado devidamente na questão dos gastos aqui dentro do fluxo de caixa. E só para recapitular, gente, a questão de... Professor, o senhor está falando muito questão de gasto, custo, despesa, eu estou meio confuso. Então vamos lá, vamos fazer um panorama. Recapitulação lá de contabilidade. O que é que significa gasto, custo e despesa? Bem, primeiro o seguinte, custos mais despesas são tudo gastos. Ou então, eu tenho gastos. O que são gastos? São custos e despesas. Então eu sei que todo gasto é oriundo da soma dos custos que eu tenho na empresa, mais as despesas que eu tenho nessa empresa. E o que é custo e o que é despesa? Custo é tudo aquilo que está relacionado diretamente à produção. E despesa não está associada à produção, está associada às atividades administrativas. Tomemos, por exemplo, uma fábrica de cimento, né? As pessoas que trabalham lá na fábrica são divididas em administrativos e produção, certo? Eu tenho que ter em mente que o salário daquelas pessoas que são pagos para o administrativo são despesas. E o salário que são pagos para as pessoas que são envolvidas, por exemplo, lá na produção do cimento,
é um custo. Por quê? Porque no frigir dos ovos, aquele custo com o salário vai ter um impacto direto no valor do saco de cimento. Ah, professor, está dizendo então que quem está lá na despesa, no administrativo, controlando, fazendo marketing, as vendas, fazendo folha de pagamento, controlando férias de pessoal, não entra no preço final do produto? Claro que entra, mas o peso maior é de quem? Daquela pessoa que está operando lá na ponta. Quanto é que eu gasto para fazer um saco de cimento? Eu utilizo quantas pessoas para isso? A energia também é diferente. A energia disponibilizada, por exemplo, numa fábrica de cimento é uma coisa muito grande. Então eu não posso colocar energias, né, iguais para contabilizar no final das contas para o administrativo e para a produção. Por quê? Porque senão eu vou ter um erro no cálculo aí do valor final do produto. A energia da fábrica para a produção, por exemplo, para rolar a esteira, né? Para rodar todo aquele maquinário, é totalmente diferente o valor que vai vir para o pessoal do administrativo, que vai mexer só com computador, com ar-condicionado, com limpeza daquela região, etc. Então, tem essa diferença básica aí de despesas e custos, que tudo somado são gastos, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para apresentar para vocês. Vamos para o vídeo muito explicativo. Dê uma clicada nesse vídeo aqui, olha lá, o vídeo é bem pequenininho. E aí nós vamos para a parte importante agora, né? Para a parte do trabalho, né? Não que essa outra parte não tenha sido importante, conceitualmente, né? Mas nós vamos para o trabalho, que é fazer o quê? Uma planilha, né? Ela já está feita, na realidade, você vai preencher, que é um fluxo de caixa pessoal. Ele será uma atividade que valerá 3 pontos na nossa avaliação. Professor, como é que nós vamos fazer a apresentação? Conforme eu combinei com vocês. Na segunda passada nós falamos com alguns de vocês, né? Tivemos aula e nós acertamos que tanto a avaliação, a prova mesmo, será só quando do nosso retorno e também a apresentação desse trabalho só quando do nosso retorno. Mas nós precisamos exercitá-lo, fazê-lo para a gente ter uma ideia de como é que funciona um fluxo de caixa numa empresa. E a melhor empresa que nós temos hoje no momento é a nossa vida, tá? Porque vocês vão fazer, você é uma empresa, você recebe dinheiro, você tem receitas e também tem despesas, né? Então, nós vamos preencher essa planilha e aí nós vamos tirar a dúvida ao longo do tempo aí, até voltarmos às nossas atividades normais, e quando voltarmos, nós vamos apresentar. Lembrando também que eu tive uma conversa com o professor Dias, né, o nosso diretor da instituição, e ele ficou muito entusiasmado com a nossa ideia, né, de se colocar uma atividade complementar para o segundo semestre. Nós vamos fechar uma espécie de calendário aí, como foi no primeiro, e tem a atividade complementar, se não me engano, 3 ou 4, que são, de acordo com a ementa, são cursos que vocês têm que fazer sob orientação, mas nós podemos também transformar isso numa revisão daquelas aulas que vocês tiveram mais dificuldade. Então a gente entra aí sem problema nenhum, vamos fazer revisão, e quando nos sentirmos confortáveis, né, para fazer a avaliação, nós vamos fazer. Eu acredito que nos 10 encontros aí que a gente fizer de revisão dessa matéria que é Administração Financeira Orçamentária 1, vocês terão capacidade aí de desempenhar bem o papel de tomadores de decisão financeiras numa organização. E aí a gente parte para a Administração Financeira Orçamentária 2. Tá bom? Mas como eu disse para vocês, como eu falei para vocês no início, é um compromisso meu e da instituição para vocês não terem perca, principalmente na qualidade do ensino, tá?
Não se preocupe, vocês vão sair dessa disciplina sabendo o que vocês devem saber para tomar decisões financeiras numa organização, tá bom? Então, gente, um abraço. Eu vou dar uma pausa agora para preparar a planilha aqui para explicar e até mais.